Curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, fala ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. Dá um discernimento do céu. Nos usa como um canal de bênção nessas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim o título: a liberdade e a submissão. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Olha que coisa interessante. Nós temos corpo, alma e espírito, e há essa guerra pela alma. Tudo que nós fazemos, seja pelo espírito ou na carne, vai voltar para a nossa alma. Por exemplo, se você não cuida da sua vida carnal, se você se alimenta de qualquer forma, você vai se tornar uma pessoa que não vai conseguir fazer nada, e aquilo vai te prejudicar o quê? A sua alma. Vai virar uma pessoa ansiosa, vai se tornar uma pessoa que não vai ter ânimo para nada, e vai o quê? Atingir a sua alma, trazendo a depressão, a ansiedade. E por que antigamente as pessoas que viviam ocupadas trabalhando, ninguém via falar disso? Porque as pessoas, elas cuidavam do corpo e cuidavam do espírito, e a alma se beneficia através disso. E da mesma forma, se fizermos coisas erradas na carne, a consequência vem para a alma. E Pedro já começa falando que há esse combate pela nossa alma. Tudo que nós fazemos para o nosso corpo, para o nosso espírito, vai voltar para ela. Quando você ora, você lê a Bíblia, a sua alma não tem paz, é ela que se beneficia. Mas quando você faz coisas carnais, que você briga, que você caça, como se diz, confusão, a sua alma fica angustiada, fica triste. Tudo que nós fazemos volta para a nossa alma. E olha o que diz no verso 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Versículo 13: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é o Rei, como superior. 14: quer aos governadores como por ele enviados, para castigo de malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Lá em Romanos 13 vai falar que nós temos que respeitar toda a autoridade humana. Ah, pastor, mas fulano dá a vida errada, fulano faz isso, aquilo. Não é no mundo evangélico não, é todas as autoridades e todas as leis. Por quê? Foi Deus que colocou, permitiu estar. E olha o que Pedro diz: que nós fazemos o bem, tapemos a nossa boca, porque o nosso testemunho vai julgar a nossa vida. Quando Jesus foi ser interrogado, tudo que perguntava para ele: é você o rei dos judeus? É você que opera milagres? É você o filho de Deus? Ele só falava: tu que dizes. Só isso. Eles riam, colocou até a placa: ali está o rei dos judeus. No último segundo que eles viram Jesus percorrer o sofrimento, sem reclamar nenhuma vez, sem murmurar, sem querer desistir, eles disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque é assim que mostra. O mal do ser humano é querer justificar. Você foi abençoado por quê? É porque eu vou na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Porque não deu certo? Ah, é culpa de fulano, é porque eu não fiz assim. O ser humano quer justificar tudo. E
não precisa justificar. Você venceu por quê? Deus sabe por que eu venci. Não deu certo por quê? Deus sabe. O seu testemunho tem que ser esse. Não precisa justificar para ninguém. Porque quando você carrega o testemunho de Cristo, por mais que as autoridades sejam perversas, mas você faz para o homem como se fosse para Deus, o testemunho fala mais alto. Tem até um ditado mudando, que uma ação vale muito mais que 1000 palavras. Quando você tem um testemunho, não importa o que aconteça, pode rodar o mundo, mas vão reconhecer que você é de Deus, vão reconhecer que você é uma pessoa honesta, vão reconhecer que você faz tudo com honestidade. E Pedro disse: não importa a autoridade, simplesmente faça isso, tapeis a boca, e eles vão ver, quando te injustiçar, que você é filho de Deus. E olha o que diz no verso 16: como livres, e não tendo a liberdade por porventura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Pastor, o que é amar a fraternidade? É isso aqui, amar a comunhão com os irmãos, amar se reunir com Deus. E Pedro diz: honrai a todos, dá honra, amar está em união. E em terceiro, honrai ao rei, honrai a Jesus. A melhor coisa que você faz é você ir fazer uma coisa para o seu familiar, você fazer para Deus. Por quê, pastor? Você não vai esperar nada em troca. Quem vai te dar é Deus. Tem situações que nós fazemos coisas para o ser humano sem esperar nada em troca. Você faz de bom coração, e Deus, Ele vê. Ainda mais quando a pessoa não tem como retribuir. Você faz com amor ali, mas não espera nada em troca, e é dali que vem a recompensa. Você não pode esperar do homem, tem que esperar de Deus, porque é Ele que honra. Versículo 18: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Está uma coisa difícil, né? Você tem que sujeitar a pessoa má, tem que engolir coisa que não é para engolir, mas quando é para Deus, é diferente. Olha o que ele diz, verso 19: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofrereis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofrereis? Isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha que coisa maravilhosa. Se você faz uma coisa de errada e a consequência vem pela sua vida, é uma coisa normal. Se você faz uma coisa para uma pessoa, uma coisa boa, e ela vai te retribuir, tudo normal. Mas Pedro diz: quando você faz uma coisa para uma pessoa que não tem como te retribuir, quando você é honesto com o seu patrão e ele te maltrata, quando você é uma pessoa boa com o seu familiar e ele te desrespeita, é daí que vem o galardão. Deus se agrada disso. Sabe por quê? Na época de Jó tinha muitas pessoas ricas, mas o único que perdeu tudo, foi injustiçado e continuou amando a Deus, foi Jó. Por isso que Deus teve o prazer de falar que Jó era servo dele, era bom e reto. Porque a prova que você ama a Deus é assim. Se você vir para a igreja todos os dias sem ter esforço nenhum, que coisa tem isso? Mas quando você acorda sem querer vir, mesmo assim você vai. Deus, Ele vê. Quando você é injustiçado, humilhado e você faz o bem, é aí que Deus se agrada. Não é do seu sofrimento, é do seu caráter. Ele vê a imagem dele em você, o caráter de Deus. E Pedro diz: se eu fazer o mal, vir mal contra mim, normal. Mas se eu fazer o bem,
e o mal vir contra mim, Deus vai se alegrar. E sabe uma coisa que Pedro passou? Pedro, quando foi negar Jesus a primeira vez, ele negou 3 vezes, se arrependeu, chorou amargamente. Jesus foi, reconciliou com Pedro. E chegou um certo dia que Pedro estava na cidade e foi decretado: vão matar todos os pregadores do Evangelho. Pedro imediatamente pegou as coisas e o que? Vou sair da cidade. Quando ele chegou, certo momento, ele lembrou: eu neguei ao Senhor 3 vezes, eu não vou sair. Pedro pegou, voltou e ficou na cidade. O que aconteceu com Pedro? Foi crucificado. E ele crucifica ele em pé. Ele disse: eu não mereço ser morto da mesma forma que o meu Salvador. Me crucifica de cabeça para baixo. Ele era justo, não merecia aquilo, mas ele se alegrava porque mostrava o amor dele para com Deus. Ele até pensou em atribuir: eu vou embora, mas ele lembrou: eu já fiz isso, hoje eu não faço mais não. Vai matar? Vai. É uma injustiça? É, mas o meu coração é de Deus, e dessa vez eu vou ficar até o fim. Pedro foi crucificado, mas pastor, ele perdeu. Rapaz, se você soubesse o que você ganha quando você é afrontado e fica calado, se você soubesse o galardão que você tem quando você tem a razão de retribuir o mal com o mal e você não faz ideia. A Bíblia fala que brasa de fogo é posto sobre a nossa cabeça. Nós acumulamos tesouro no céu, porque amar a Deus de boca todos amam. Buscar a Deus tem muitos que buscam, mas ele procura o diferente. Ele procura aquele que, bom ou ruim, com justiça ou sem justiça, está ali nos pés de Deus. Olha o que diz no verso 22: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não se injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Olha que palavra maravilhosa. Quando as pessoas injuriavam a ele, Jesus não retribuía. Ele disse: se eu querer, eu invoco agora uma legião de anjos e acabo com isso. E ele estava errado? Não estava, mas ele ficava calado até o fim. Humilhava ele podia humilhar. O que ele fazia? Permanecia calado. Quantas das vezes Jesus fugiu para não arrumar briga com os fariseus? E o galardão de Deus é esse. As pisadas de Deus é essa. Quando você é uma pessoa que escolhe honrar a Deus, não importa a situação. Honrar a Deus na alegria é muito fácil. Honrar a Deus quando tudo dá certo é muito fácil. Mas honrar a Deus quando tudo dá errado é para poucos. Por causa disso, Deus levantou um rei em Israel, que mesmo que errou, mas foi o único daquele povo que tudo vinha por cima dele, ele continuava a amar a Deus e continuava a glorificar o rei Davi. Para finalizar, no verso 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Deus, ele é seu pastor.